Olá pessoal, como já estudamos a administração pública, já estudamos os princípios norteadores da administração pública e estudamos também os poderes administrativos, agora nós vamos tratar daqueles que fazem a vontade da administração, ou seja, aqueles que colocam a mão na massa. Na verdade, a administração é um ser inanimado. Então, quem faz a vontade da administração, quem atua em nome da administração, vem a ser aquele elemento humano, ou seja, os chamados agentes públicos. Então, nós vamos tratar a respeito aqui desses agentes públicos, conceituando-os, classificando-os e dando exemplos dessas pessoas que atuam em nome da administração. Então, num conceito inicial de agentes públicos, nós podemos pegar aqui como base o que nos ensina a Maria Silva Zanella de Pietro. Ela diz que, em termos bastante amplos, agente público é toda pessoa física que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Ou seja, aqui ainda nós temos uma coisa aberta. Essas pessoas que prestam serviços ao poder público através da administração direta ou da administração indireta são agentes públicos nesse conceito que nos foi passado pela Maria Silva Zanella de Pietro. Um outro conceito, um pouco mais extenso, mas que há de ser considerado, é o que nos ensina aqui o Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele diz que esta expressão, agentes públicos, é a mais ampla que se pode conceber para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao poder público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou episodicamente. Ele abrange um pouco mais no que diz respeito ao conceito, ou seja, mais extensa a sua colocação, e nós vamos explicar por que ele estende tanto assim, não que o conceito da Maria Silva não seja extenso, mas o dele abrange, inclusive, uma parcela de agentes públicos que nós vamos depois, aqui na classificação, explicar melhor. Então, todo aquele que desempenha funções admitidas pelo sistema jurídico como estatais é um agente público. Ainda na questão conceitual, e para que a gente possa ver como é que é ampla essa conceituação, nós vamos pegar o que diz a Lei 8.429 de 92, que vem a ser a Lei de Improbidade Administrativa. E essa lei ela dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. E aí, no seu artigo 2º, essa lei firmou o seguinte conceito: reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. O artigo anterior se refere, neste caso, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, nós vamos ver que, pela sua manifesta generalidade, esse conceito abrange um leque bastante amplo aí de manifestações, englobando desde o chefe do executivo, no caso nosso aqui no nosso sistema presidencialista, nós vamos pegar desde o presidente da República, até mesmo aquele que ocasionalmente ou episodicamente exerce uma função pública, como é o caso, por exemplo, de alguém que foi convocado no dia das eleições para trabalhar ali naquele pleito eleitoral. Então nós temos que, dessa forma, essa pessoa que
ocasionalmente ou episodicamente está ali exercendo uma função pública naquele dia das eleições, como mesário, por exemplo, ele também é agente público, como é agente público o presidente da República. Na classificação, nós deixaremos de maneira mais clara como é que se afigura cada um desses agentes. Então, nós temos aí essa amplitude de agentes públicos que nós vamos classificá-los como agentes políticos, agentes administrativos, agentes por colaboração e como servidores militares. Pois bem, nessa classificação, então, nós começamos com os agentes políticos. Então, em primeiro lugar, os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? São os titulares dos cargos estruturais da organização política do país. Isto é, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. A função desses agentes políticos é a de formação da vontade superior do Estado. Então, nós vamos, neste caso, ter aqui na esfera do Executivo, na esfera do Legislativo, isso sem nenhuma dúvida. Nós vamos tratar, no primeiro momento, sobre essas duas esferas, ou esses dois poderes, onde, na esfera do Executivo, o presidente da República, os governadores dos estados e os prefeitos são agentes políticos. Mas também são agentes políticos os seus assessores diretos, ou seja, os ministros lá no Executivo Federal, os secretários estaduais e os secretários municipais. Então, nós temos um conjunto de agentes políticos no Executivo que são o presidente da República, os governadores de estados, os prefeitos e seus ministros e secretários. Nenhuma dúvida quanto a isso. Na esfera do Legislativo, nós vamos ver aqui que são considerados como agentes políticos os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Aqui também, nenhuma dúvida. E quando eu friso nenhuma dúvida, como frisei no caso lá do Executivo e friso aqui no Legislativo, é porque, para grande parte da doutrina, são considerados agentes políticos somente esses que eu mencionei. Ou seja, na esfera do Executivo, o presidente da República, repito, os governadores de estado, os prefeitos, seus respectivos auxiliares diretos, como ministros e secretários, secretário estadual, secretário municipal. No Legislativo, nós vamos falar aqui sobre os senadores, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Então, nenhuma dúvida quanto a isso aí, toda a doutrina traz na classificação de agentes políticos nessas duas esferas, do Executivo e do Legislativo. Agora, alguns doutrinadores trazem também na esfera do Judiciário e também na esfera do Ministério Público. Olha só que essa aí a gente tem uma divergência doutrinária a respeito, mas é bom ficarmos atentos a isso porque é uma tendência essa classificação incluir agora os magistrados e também os membros do Ministério Público. Então, para aqueles que já classificam dessa maneira, como agentes políticos, nós vamos ver que na esfera do Judiciário, os juízes singulares e os membros dos diversos tribunais também são considerados como agentes políticos. Bom, alguns dizem, aqueles que não colocam os membros da magistratura, do Poder Judiciário, como políticos, eles entendem que eles não fazem política.
Ou seja, para esses, quem faz política é prefeito, é vereador, é deputado, é presidente da República, é ministro, é secretário, conforme vimos naquela classificação anterior. Contudo, hoje, conforme eu disse anteriormente, há uma tendência forte de se considerar esses membros da magistratura e também do Ministério Público. No caso da magistratura, nós já temos, inclusive, nesse sentido, né, o STF já decidiu, lá no recurso extraordinário 228.977, no recurso de São Paulo, em que foi relator o ministro Nery da Silveira, e ele referiu-se aos magistrados como agentes políticos, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. Eles têm a lei orgânica da magistratura, né? Então eles têm lá esse vínculo com o poder público que é de natureza estatutária. Eles têm a lei orgânica própria que rege essa relação deles com o poder público. Então, olha só que nesse sentido nós já temos uma decisão do STF, o que de uma certa forma dá essa possibilidade de se classificar ou de se colocar nessa classificação como agentes políticos os membros da magistratura. Agentes públicos eles são, nenhuma dúvida, mas alguns autores, ao não colocá-los como agentes políticos, os colocam à margem, ou no máximo os colocam como agentes especiais, agentes públicos especiais. Quanto aos membros do Ministério Público, nós vamos ver que hoje também, conforme eu já disse, eles estão aí sendo classificados como agentes políticos. A bem da verdade, hoje, a gente tem a atuação do Ministério Público, principalmente por conta da própria Constituição de 88, né, com o advento da Constituição de 88, o papel do Ministério Público, ele é cada vez mais levado em consideração, até porque o seu papel fiscalizador faz com que a gente tenha, inclusive, algumas políticas públicas adotadas através do Ministério Público. A própria questão da judicialização explica também lá a judicialização da saúde, por exemplo, né? Explica bem lá a figura do poder judiciário fazendo política de saúde pública. A gente vê o Ministério Público fazendo política de saúde pública, de educação, zelando aí, inclusive, pelos direitos coletivos, difusos. Então, cada vez mais o Ministério Público é partícipe das questões políticas, sim, das políticas públicas, neste caso. Então, nós também nos permitimos aqui concordar com essa nova tendência de se colocar membros tanto da magistratura quanto do Ministério Público como agentes políticos. A forma de ingresso nesses respectivos cargos, ou a investidura nos respectivos cargos, nós vamos ver que, no caso do presidente da República, dos governadores de estado, dos prefeitos, também lá no legislativo, dos senadores, deputados federais, dos deputados estaduais e vereadores, é a eleição. No caso dos ministros, no caso dos secretários de Estado, nos secretários municipais, nós vamos ver que é a livre nomeação. Já para o caso dos juízes e membros do Ministério Público, nós vamos ter aí uma nomeação em virtude de aprovação em concurso público. Então, assim, com essa ressalva de que não é uniforme essa classificação no que diz respeito a esses agentes políticos, nós temos, no primeiro momento, essa classificação
quanto a agentes políticos, embora tenhamos divergências. Depois, na classificação quanto aos agentes administrativos. Os agentes administrativos são servidores públicos em geral. Agrega aqueles que planejam e executam as atividades a cargo da administração pública. E quais são, ou quem são eles aí? Nós vamos ver que se dividem em 3 categorias. Nós podemos falar sobre os servidores públicos estatutários de maneira estrito sensu, ou seja, o servidor público na própria acepção da palavra, são esses estatutários, aqueles sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos, que são ocupantes de cargo público. Então, nós temos que servidores públicos, estrito sensu, é uma espécie de agentes públicos. Então, nós temos que agentes públicos é uma coisa maior, é o gênero, onde lá dentro nós temos como espécie os servidores públicos estatutários. Então, nós temos servidores públicos estatutários que são vinculados, têm um vínculo com o poder público através de um estatuto. A forma de ingresso nesse cargo público pode ser através de concurso para os servidores efetivos ou pode ser uma livre nomeação. Então, servidores considerados servidores públicos que ainda assim se submetem a um estatuto, mas são nomeados numa livre nomeação para o exercício de um cargo. Cargo de direção, assessoramento, supervisão. Então, nós temos aí servidores públicos estatutários, como agentes administrativos. Nós temos também os empregados públicos, que são aqueles que estão lotados na empresa pública, na sociedade de economia mista. Esses são regidos pela CLT, ou seja, eles não são servidores públicos, eles são empregados públicos regidos pela CLT. Também ingressam através de concurso público, porque o artigo 37 da Constituição Federal, nos incisos 1 e 2, trata a respeito do ingresso no serviço público. E como o artigo 37 no caput fala sobre administração direta e indireta, quer dizer então que só se admite o ingresso para um cargo público, no caso da administração direta, um cargo efetivo, através de concurso. E quanto aos empregos públicos na administração indireta, neste caso, nós vamos ver que para a empresa pública e sociedade de economia mista, aí são considerados empregados públicos e eles só podem entrar também através de concurso público. De se lembrar que servidores públicos estão na administração direta e também nas autarquias e fundações públicas. Ok? Muito bem. Então, nós temos que os empregados públicos, esses que estão lotados aí nas empresas públicas e sociedade de economia mista e também nas suas subsidiárias, eles são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, diferentemente do servidor público que é vinculado através de um estatuto, Estatuto dos Servidores. E como terceira categoria nesses agentes administrativos, nós temos os servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Eles exercem função pública, eles não são detentores de cargos públicos, eles não estão aí vinculados nem a um cargo público na administração direta ou nas autarquias e fundações, assim também não são detentores de empregos públicos. Eles são contratados temporariamente, conforme o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como nas leis que regulam essa contratação direta, como a Lei 8.745 de 93,
a 9.849 de 99, a 10.667 de 2003. E como exemplo, nós temos aí os contratados para o recenseamento que é realizado pelo IBGE. Então, nós vamos ver que o IBGE, embora ele tenha seus servidores estatutários, ele necessita, ocasionalmente, da contratação de um grande número de servidores, nesse caso, servidores temporários, para poder fazer o censo. Então, ele não tem como contar somente com seus servidores efetivos, ele contrata, neste caso, para a realização do censo, esses servidores temporários. Correto? Pois bem, temos também, numa terceira categoria de agentes, os chamados agentes por colaboração, que são particulares que colaboram com o poder público de forma voluntária ou compulsória, ou também por delegação. Quem são eles? Bom, primeiro nós vamos falar sobre os agentes voluntários. Agentes voluntários são aqueles que atuam em campanhas. Então, em campanhas levadas a efeito pelo poder público, um agente, aquela pessoa, pode se oferecer. Então, ele voluntariamente se apresenta para atuar nessa campanha. Podemos imaginar, por exemplo, uma campanha de vacinação antirrábica. Olha, tendo alguém ali que saiba trabalhar nessa vacinação, como por exemplo, um médico veterinário, ele pode se oferecer para trabalhar nessa campanha. De repente, é uma situação extremada, onde os próprios servidores públicos não estão dando conta. Um particular, como eu disse, um médico veterinário, vendo essa situação, ele pode se apresentar e, em sendo admitido a essa prestação de serviço, ele vai prestar isso aí de forma voluntária. Então, nós temos que, dessa forma, essa pessoa está participando dessa campanha porque tem um conhecimento técnico. Demonstrado esse conhecimento técnico, é bom que a administração tenha esse cuidado, né? Ele sendo admitido a essa prestação de serviço de forma voluntária, ele então estará atuando aí nessa campanha. Temos também os agentes compulsórios, que são aqueles que são convocados para poder, neste caso, prestar determinado serviço. Eles são chamados de agentes compulsórios ou agentes honoríficos, porque alguns, inclusive, se sentem honrados em prestar esse tipo de serviço, como, por exemplo, os jurados no Tribunal do Júri, os mesários nas eleições. Então, nós temos que essas pessoas, elas atuam em uma situação específica, como, por exemplo, no Tribunal do Júri, nós temos que esses jurados, eles são os juízes de fato, já que nós temos lá no dia desse júri um juiz de direito e os jurados que estão ali exercendo uma função pública que é considerada, inclusive, honorífica, exatamente porque estão representando ali a sociedade e eles são, nesse dia, os juízes de fato, eles julgam o fato. Então, aí nós temos esses agentes compulsórios. E temos os agentes por delegação, que são os empregados das empresas concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos. São também as pessoas físicas permissionárias ou autorizatárias de serviços públicos. Também aqueles que exercem os serviços notariais e de registros. Então, essas pessoas são chamadas de agentes por colaboração aí, neste caso, por delegação, porque recebem do poder público, titular da prestação de serviço, uma delegação para a prestação dos mesmos. E eles são, como, por exemplo, o motorista daquele transporte coletivo, cuja empresa tem uma delegação para a prestação desse serviço.
E de se notar que essas pessoas, elas são consideradas como agentes públicos, até mesmo pelo que dispõe lá o artigo 37, no parágrafo 6º, quando fala a respeito da responsabilidade objetiva do Estado, que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, nos casos de dolo ou culpa. E aí a gente vai ver que fala pelos agentes. Então, essas pessoas que trabalham nessas concessionárias, permissionárias, autorizatárias de serviços públicos, também são agentes públicos quando eles estão lá nesse mistério, ou seja, nessa prestação desse serviço. E por último temos os servidores militares. Eles entram aí nessa categoria de agentes públicos, porque exercem uma atividade pública, uma função pública, e são eles os policiais militares e também aqueles do Corpo de Bombeiros. Nós vamos ver também os membros das Forças Armadas, aí os da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, são todos eles considerados agentes públicos. Aqui a gente para, porque depois vamos estudar um pouco mais a respeito de agentes públicos e nós vamos falar sobre os deveres, responsabilidade desses agentes. Então, nesse primeiro momento, nós vimos o conceito de agentes públicos e vimos também uma classificação. Numa próxima aula, a gente estende esse assunto para tratarmos a respeito dos deveres desses agentes, das responsabilidades. Enfim, ficamos aqui nesse primeiro momento, deixando aí o meu e-mail flavio.salomão@yahoo.com.br para que vocês possam sanar eventuais dúvidas. Deixo a vocês também um forte abraço, com o desejo de muita saúde e de muita paz.